Olá pessoal, começa mais um programa Avanço Tecnológico. Esse programa ele tem como princípio principal levar conhecimento, informações na área da tecnologia para vocês de uma forma bem dinâmica, objetiva, sempre com um profissional muito capacitado, né, com bastante conhecimento na área específica. No programa de hoje, estou recebendo aqui o Daniel Lobão, ele que é professor do Senai de Taubaté. É o Félix Guizardi, né? Félix Guizardi. Aqui de Taubaté, aqui na nossa região do Vale do Paraíba. E o tema que a gente vai falar, não sei se vocês já viram aqui, vários objetos aqui, nós vamos falar sobre a tecnologia da impressão 3D, que é algo bem, assim, não é tão novo, né, Daniel? Não é tão novo. Mas ainda tem muito que evoluir, muita gente ainda tem dúvidas, né, sobre isso. Então acompanhe o programa, vocês vão conhecer bastante sobre esse tema. Daniel, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, participar do programa, tá? Uma honra recebê-lo aqui no estúdio da Tink TV. Muito obrigado. Obrigado, Renato. É um prazer. Fala um pouco sobre você, Daniel. Você é professor do Senai há bastante tempo. Já. Como você começou a desenvolver o gosto aí por impressão 3D? Então, no meu caso, eu entrei no Senai com 14 anos de idade Legal. E nunca mais saí. Foi uma escola, para mim, espetacular. Certo. Então, eu estou lá até hoje, passei por outros locais também, mas sempre com um pezinho lá dentro do Senai. Bacana. E a impressão 3D, ela veio há 1 ano e meio na minha vida. Então, houve a possibilidade da gente montar uma impressora lá no Senai. Foi até um trabalho de um dos alunos de montar uma impressora. E aí eu peguei e comecei a ver isso e falei, poxa, tem tudo a ver com a minha área, que é a área de projeto e desenho mecânico. Então, a minha área sempre foi, a minha e a do meu pai, sempre foi a área de projeto mecânico. Bacana. Então, e eu sempre fui me envolvendo com isso, com Inventor, SolidWorks, CATIA, ProEngineer, e por aí vai, AutoCAD, que foi o primeiro que a gente começou. E foi uma coisa que me encantou os olhos. Você poder, por exemplo, como eu sou um professor hoje de sala de aula, eu não tinha aquela facilidade, aquele acesso tão grande à usinagem, porque você estava dentro da sala de aula. Certo. Então, materializar aquilo que a gente falava em sala de aula era espetacular. Quando chegou a impressão 3D, eu falei, eu quero participar disso. E aí a gente montou a impressora junto com os alunos, e aí foi desenvolvendo, aí você vê que a impressora 3D, ela tem tudo. Tem tudo, em todas as áreas tem a impressão 3D. É muito, muito interessante. Às vezes as pessoas até acham que a máquina é uma máquina simples, mas não é. É uma máquina extremamente complexa que foi criada para ser simples, para uma pessoa leiga conseguir operar. Essa é a grande verdade. Só que aí conforme você vai se acostumando com a máquina, aprendendo a manutenção, aprendendo o processo de fatiamento, aprendendo a parte de software, você vai fazendo coisas que você nem imaginava. Quando você fala em desenho, né, em projeto, é muito interessante que você faz um desenho, por exemplo, em 2D, 3D, né, XYZ, né, aquela que eu acredito que é até a dúvida do próprio telespectador também. Ok, então você fez em 2D, o que você está falando é a questão de projeção, né? Que você consegue projetar aquele produto da qual você desenhou, de materializar aquele produto. É mais ou menos isso? Então, porque aqui tem alguns exemplos, né? Então, por exemplo, alguns exemplos aqui específicos. Então, você consegue enxergar aquele desenho, uma forma melhorar o aprendizado na área de desenho, é mais ou menos isso também? Ajuda muito? A gente acha que desenho técnico-mecânico é fácil, né? Mas é uma das matérias que mais enrosca o engenheiro numa engenharia, às vezes uma pessoa que está começando, porque quando a gente fala leitura e interpretação de desenho, é leitura e interpretação. É difícil você aprender a ler e interpretar em inglês, em alemão, em português, não é fácil. Então você, depois de uma determinada idade, aprender a ler e interpretar alguma coisa é como se fosse uma língua. Perfeito. Então você pegar uma coisa assim, em projeções, vista frontal, superior, lateral, em cortes, e começar a entender aquilo só no papel, em 2D, em 2 dimensões, não é tão simples assim. Quando você pega aquela imagem em 2D e materializa ela em 3D, que seria isso, eu já tenho o costume de fazer isso, por exemplo, no software. Então, no Inventor, no CATIA, eu consigo materializar e dar movimento, a pessoa consegue entender. Legal. Mas pegar é diferente. É diferente, Quando né? você pega a coisa, põe na mão, toca, vê funcionando, é diferente. Então, o aprendizado fica muito melhor. Como era antes? Como era antes? Antes você precisaria da usinagem, digamos assim, por exemplo, se quisesse materializar aquele produto, que ele está proveniente daquele desenho, teria que ter a usinagem para fazer aquilo para você. Isso demanda muito custo, tempo, né? Exatamente. Então a 3D facilitou demais. Demais. E fora que você pode deixar ela imprimindo dentro da sua própria sala. Então se o aluno está aprendendo, por exemplo, um AutoCAD,
Então ele está aprendendo o AutoCAD e ele aprende a fazer a parte 3D do AutoCAD. Daquele 3D, mesmo sendo um software que é mais antigo, certo, você consegue pegar aquela peça que o aluno fez e já colocar para imprimir. E depois, o mais interessante ainda é que você pega uma matéria de controle dimensional, por exemplo, que é para mexer com paquímetro, certo, com micrômetro, e faz as medições. Aí o aluno olha e fala, nossa, mas deu 5 milímetros errado. Olha, ele percebeu sozinho aonde ele errou lá no desenho técnico. Então ele se autocorrige, isso não tem preço, esse é um aprendizado muito interessante. E é interessante quando você está falando de projetos, né? Tem projetos que, dependendo do tipo de peça, uma vai ter uma montagem na outra, então se o dimensional estiver errado, você não vai conseguir montar. Então ele vê a consequência de uma falha dimensional proveniente do desenho, né? Então isso fica claro para ele, esse entendimento muito bacana. E isso é uma característica da impressão 3D que foi o meu trabalho TCC da faculdade, legal, da engenharia. Porque para conseguir fazer essa montagem, por exemplo, esse funcionamento do conjunto, quando você imprime em 3D, existe uma possibilidade de sair um erro também. Certo. Ela é uma máquina, mas é passível de erro. Certo. E o que acontece? Você tem que fazer um ajuste na programação para que saia da medida correta. Perfeito. Então aquele controle dimensional tem que ser ajustado também. Do mesmo jeito que é no CNC, tem que ser ajustado também. Então existem variáveis que pode levar, mesmo estando no projeto correto, uma impressão ter alguma variação. Exatamente. Aí, por exemplo, num caso de uma dentadura, vamos dizer assim, certo, se tiver 2 décimos a mais, você já tem uma mordedura, né, que incômoda, né? Com certeza. Então já não seria interessante. No caso de uma peça desse tipo, se você tiver, por exemplo, 2 décimos de uma falha no ajuste, ela já não entra. Já não entra. Então, já não dá montabilidade. Já não monta. Bacana. Então é uma coisa que a necessidade da indústria mecânica é a precisão. Com certeza. Então isso daí foi o meu foco, eu acabei desenvolvendo isso daí. Isso é muito interessante, acredito que o telespectador também tem dúvida, né? De uma forma geral, para que serve a impressora 3D assim? Você já deu uma introdução, né? Mas de uma forma geral, ele serve somente para metalmecânica, para a indústria metalmecânica, ou não? Ele pode ser utilizado em vários segmentos? Olha, eu já não... Depois que eu entrei para a impressão 3D, eu já não vejo mais o mundo sem ela. É mesmo? Primeiro item que já me chamou muita atenção da impressão 3D eram os pilares da indústria 4.0. E o único processo de fabricação que tem nos pilares da indústria 4.0 é a impressão 3D. Bacana. Então se já você mostra que está na revolução mesmo. Não, dizem os especialistas mesmo dizem o seguinte: a impressão 3D é como se fosse a energia elétrica de antigamente. Então ela vai realmente revolucionar tudo. Aí se você perguntar, mas vai revolucionar o quê? Que foi a sua pergunta. É tudo. Na alimentação, saiu agora uma reportagem falando de uma carne vegana impressa em 3D. Puxa. Israelense, se eu não me engano, se não me falha a memória, eles já estão e já está repercutindo, falando, meu Deus, é uma carne baseada em vegetais, certo, que tem sabor de carne, que tem textura de carne, que é feita da mesma forma e pode vir a substituir. Caramba! Então você fala assim, é uma carne feita em laboratório? E aí? É interessante, não é? Então já está gerando essa polêmica. Porque tudo que for pastoso, hoje, que eu vejo é o seguinte, é pastoso, dá para ser impresso. Então se dá para ser impresso, a máquina consegue fazer. Então já tem impressão de chocolate, já tem impressão de tortas, já então, tem quer dizer impressão... que já entrou no ramo alimentício? Já. Então, até então estava na área mecânica, ou enfim, mas já entrou na área... já entrou na área da medicina. Bacana. Olha, a gente vai falar mais sobre isso. Pessoal, continue acompanhando aí, está muito bacana. A gente vai entrar mais um pouco sobre o entendimento das impressões e as características da impressora 3D. Continue acompanhando e o programa Avanço Tecnológico volta já. Olá pessoal, voltamos ao programa Avanço Tecnológico, conforme comentei no bloco anterior, estamos falando sobre a tecnologia das impressões 3D, falando sobre as impressoras 3D. Para isso, estou recebendo aqui o Daniel Lobão,
ele que é professor do Senai de Taubaté, o Félix Guizardi, está dando bastante informação para nós aqui, até trouxe alguns objetos, eu estou muito curioso, sinceramente estou muito curioso com alguns objetos, né? Até é contexto também da pergunta que eu vou fazer para você, é o seguinte, existe uma limitação dos tipos de materiais que dá para imprimir, porque no primeiro bloco você falou até de produtos alimentícios, né? Chocolate e tudo mais, mas existe uma limitação, por exemplo, de metais ferrosos ou não ferrosos, existe uma limitação para isso? Então, hoje nós estamos falando do seguinte, eu acho que nesse momento que nós estamos passando, o que mais vai pegar corpo nesses próximos anos vai ser a indústria de materiais. Ah, bacana. Porque essa grande maioria de peças que tem aqui, ela é feita ou de um material chamado ABS, certo, ou do material chamado PLA. Então, que são os materiais mais comuns da impressão 3D, que é chamada FFF. Que é de fundição de filamento. Certo. Muito bem. E o que acontece nesse caso? Essa daqui, que nós temos aqui embaixo, que é uma dentadura... eu fiquei curioso para saber. Ela é de resina. Então já é uma resina que é curada através da luz ultravioleta. Bacana. Então você já vê que já é um outro material. Nesse caso aqui, a precisão é absurda. Nesse caso de impressão com resina. A precisão é muito boa, porém o custo fica um pouco mais elevado. Lógico. E o tamanho da peça também hoje começa a ficar um pouco limitado. Certo. As máquinas que nós temos são máquinas um pouco compactas, vamos dizer assim, para o custo ficar relativamente mais adequado. Se a gente for ver, por exemplo, esse tipo de equipamento aqui, esse equipamento ele é mais utilizado para você ter uma ideia de como que é Entendi. a peça. Ela não pode ser colocada, por exemplo, para funcionar em pleno vapor, porque ela não tem a resistência necessária. Perfeito. Então, se você pegar aqui e tentar apertar e dar uma pressão, ela vai se quebrar. É simples assim, ele não tem resistência mecânica. Isso é interessante, como você falou de projetos, por exemplo, você tem um projeto, aí você vê que tem um nível de complexidade daquele produto, você imprime em 3D para ver se tem alguma característica, mais ou menos nessa linha. Exatamente, você faz um protótipo antes. Protótipo. Exato. Porque eu sou da época do protótipo que a gente tinha que fazer manualmente, pegar aquilo ali e fazer... De madeira. De madeira. Nós não podemos falar gambiarra, tá? Nós falamos recurso técnico, né, professor? Mas usávamos alguns recursos técnicos para conseguir fazer o protótipo. Então a impressão 3D ajudou muito nisso. Na verdade, eu vejo a profissão, por exemplo, a profissão de modelador, que existia antes na parte da marcenaria, que era a pessoa que fazia os moldes de fundição, que foi aos poucos se perdendo esse profissional, porque foi entrando a indústria da usinagem CNC e que foi mudando, né? Hoje em dia as profissões vão mudando. Certo. E hoje eu vejo que isso aqui voltou de novo. Então, um dos trabalhos que a gente acabou de fazer foi o busto de uma africana. Olha. Que 1 para 1, o tamanho dela de 1 para 1 ficou a coisa mais linda. E aí, conversando com o cliente, a gente conversou, mas para onde vai isso aí? Ele falou, isso aqui vai ser o molde para uma fundição de bronze. Então, eu olhei e falei, poxa, que legal, é o antigo modelador. Então, hoje, você pega e fala assim, mas então acabou a profissão de modelador, aquelas pessoas ficaram desempregadas. Não, aumenta o leque. As pessoas têm medo da indústria 4.0 porque vai reduzir o emprego. E aí a gente ouve falar que não, vai aumentar o emprego. Aí você fala assim, mas como que vai aumentar o emprego se está acabando algumas coisas? Aí você fala, não, o modelador de antigamente, ele era um artista que modelava a madeira, etc, etc. E hoje você tem um artista que está sentado na frente do computador, modelando em 3D, por exemplo, esse busto. E você tem um outro profissional que está operando, por exemplo, uma impressão 3D. Então você passou a ter dois. Passou a ter dois. E na verdade não passou a ter dois, você passou a ter mais de dois. Porque se você for ver, você tem o material do filamento que está utilizando, você tem o equipamento, né? Você tem um monte de áreas novas que surgiram, de empregos novos que surgiram em função da tecnologia. Isso que você falou, o emprego vai mudando. Eu vejo também nesses últimos anos, né, com a revolução, até mesmo a indústria 4.0, que a gente chama de quarta revolução industrial, né? Que o uso da inteligência artificial, a internet das coisas, né, IoT e tal, revolucionou essa parte. Mas uma coisa interessante é justamente isso que você falou. As pessoas têm medo de perder, de ficar desempregada. Não é bem isso, né, professor? Porque, na verdade, vai ter novas funções. Então, a dica sempre é buscar conhecimento, buscar evolução, principalmente na área que você tem expertise, né, professor? Isso é muito importante, né?
A gente não pode parar no tempo. Não pode a gente tem tempo, que olhar, tanto que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu falei, poxa, a minha área de projeto hoje, como é que ela está? E você não vê hoje uma área de projeto sem impressão 3D. Perfeito. Você pega empresas da área, por exemplo, de confecção de cerveja, ela viu... todinho automatizado hoje. Certo. A pessoa não põe a mão mais no líquido, por exemplo, no envasamento, é tudo automatizado. Porém, essa parte automatizada tem componentes que antes eram usinados e hoje estão sendo feitos todinho pela impressão 3D. Que bacana. Então, a empresa chegou à conclusão que valia a pena montar um escritório dentro da empresa para desenvolver os protótipos, desenvolver o produto e chegou à conclusão de que é 90% mais barato fazer por impressão 3D do que fazer pelo método convencional. E conforme o senhor falou, dependendo da parametrização que é utilizado, você consegue atingir os dimensionais requeridos, né? Exatamente. Então, quer dizer, em termos de detalhamento, de dimensional, você consegue chegar no dimensional igual de uma usinagem, pela perfeição, pela característica, né? Então, esse é um outro problema. Nem tanto igual a usinagem. Por isso que uma coisa não substitui a outra. Entendi. Então vai continuar tendo isso. Vai continuar tendo a usinagem. Porque Bacana. o que acontece? Até nós temos uma empresa que trabalha com essa parte de CNC, Certo. que ela já desenvolveu um centro de usinagem híbrido, que chama. Bacana. Ele já tem a parte de impressão 3D junto com a parte de usinagem. Que já dá o acabamento e tudo mais. Que dá o acabamento e a tolerância necessária. Porque quando a gente fala numa indústria automotiva, aeronáutica... É nível de precisão é milesimal, né? Isso aqui a gente não consegue. Talvez na parte de resina você até consiga. Mas ainda assim você não vai ter resistência mecânica, Perfeito. etc. Precisa ser uma peça metálica. Perfeito. Então, para ter a resistência mecânica necessária. Então a usinagem ela não vai ter como, é fundamental. E aí você pega e fala assim, poxa, mas e aí, como é que ficou? A impressão 3D, na realidade, é a mesma coisa que uma máquina de usinagem CNC. Por quê? Porque ela trabalha no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. A máquina CNC ela já está pronta para receber um cabeçote, que seria uma outra ferramenta que vai depositar o material. Olha, então você consegue fazer adaptação com e trabalhar... certeza. Você apenas aumentou um pouquinho o valor da máquina, mas agregou a ela uma capacidade tremenda. Professor, o senhor tinha falado sobre a parte de prótese, né? Eu achei interessante. Esse aqui é para prótese dentária? Prótese dentária. Então quer dizer que na área médica também se utiliza, dá para utilizar a impressão 3D? Exatamente. Eles já estão utilizando na área médica a parte de impressão 3D para você fazer uma prévia da cirurgia. Poxa. Então você, por exemplo, vamos dizer que você tem um determinado problema, você vai fazer uma cirurgia, antes da pessoa fazer a cirurgia realmente, imprime aquela parte em 3D, através da tomografia e tal, imprime aquilo em 3D, e a pessoa faz um teste antes, num boneco, percebe todas as dificuldades que vão ter, e para depois poder fazer na pessoa. Então não tem lugar mais que não vai usar. Isso é interessante porque você tira um retrato real das características da pessoa ou daquela enfermidade que vai ser submetida à operação em função disto, né? Então ele já faz específico. Porque quando você aprende mesmo na faculdade e tudo mais, é mais genérico, né? Então ali é específico. Bacana isso aí. Isso vai melhorar a assertividade, melhora a qualidade com certeza, de tudo, né? De tudo. A parte da alimentação, existe uma empresa já em São Paulo que já está fazendo comidas impressas. Só que assim, é algo gourmet. Sim. Então você faz um biscoito, por exemplo, todo impresso, todo cheio de rococó, e aí acaba que você coloca... É um trabalho artístico. É um trabalho artístico, é espetacular. Então aí você vê, não é só o mestre gourmet, ele vai ter que também aprender a mexer com 3D. Porque ele tem a ideia do que ele quer fazer na refeição, por exemplo. Transportar aquilo para um 3D. Muito legal, olha, continue acompanhando. A gente vai ter que ir para um breve intervalo. Continue acompanhando, a gente tem mais informação dessa área para vocês. Continue acompanhando o programa Avanço Tecnológico, voltamos já. Olá pessoal, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Avanço Tecnológico. Nesse programa nós estamos falando sobre as tecnologias das impressões e impressoras 3D. Para isso eu estou recebendo aqui o Daniel Lobão, ele que é professor do Senai de Taubaté, o Félix Guizardi,
especialista nessa área, né, professor dessa área, também está passando bastante informação e conhecimento para nós. Foi muito bacana, professor, os últimos 2 blocos, né, muita dúvida que eu tinha, acredito que o telespectador também, mas ainda tem uma dúvida pertinente aqui. Nós falamos de impressão de vários tipos de materiais. Você falou da parte de alimentação, dos alimentos, que realmente uma surpresa poder imprimir alimentos. Aqui a gente tem vários polímeros, né? Você falou também de metais, sobre alguns tipos de metais. Mas como que são essas impressoras? Não são iguais, né? São totalmente diferentes, né? Exatamente. Aqui nós temos o seguinte, nós temos as impressoras de baixo custo, que são as impressoras que a gente consegue ter na nossa casa. Na média aí de R$4.000, R$5.000, você consegue comprar uma impressora hoje na sua casa. Agora, quando a gente fala de uma impressora industrial, então, por exemplo, essa daqui, essa pecinha foi feita numa impressora industrial, que é na casa de $500 milhão, aí já começa a ficar uma coisa industrial. Aí você fala assim, mas qual que é a diferença dessa de $500 milhão para essa de R$3.000, R$4.000? Porque dá uma... Pô, mas vai fazer a mesma coisa, é polímero, é a mesma... Então, a questão é o seguinte, quando a gente vai trabalhar com uma peça mecânica que vai ser colocada, por exemplo, num avião, vai ser colocada num carro, ela precisa passar pelos testes. Então, o que acontece? Esse tipo de equipamento, ele garante para a gente uma resistência mecânica testada e aprovada. Então, os materiais são testados e aprovados, são acondicionados num ambiente totalmente controlados. Então, esses aqui já não. Esses aqui você tem que ir ajustando na tentativa e erro e vai conseguindo e vai aperfeiçoando e vai melhorando o seu processo. Na verdade, essas impressoras, conforme o senhor comentou, é mais mesmo para você ter uma ideia do dimensionamento, das características. Não usar ela de uma forma efetiva, né? É mais ou menos isso que o senhor falou, né? Aí o que acontece? Hoje tem muita gente utilizando a impressão 3D para se construir algo e vender. Só que o processo de impressão 3D ele é um processo lento. Ele é um processo que, por exemplo, uma peça dessa daqui demorou, por exemplo, 100 horas para ser feita. Puxa vida. Então, demora. Não é uma coisa que é muito rápida de se fazer, então, para ter em larga escala. A ideia da impressão 3D, ela é algo exclusivo. Então, você vai fazer algo exclusivo para uma determinada pessoa. Por isso que agrega valor. Agora, quando você começa a fazer algo em produção em massa... Vem uma outra empresa, faz um molde daquilo e executa e acabou. Então, aí não tem mais interesse, porque uma coisa que você gastaria 10, 15, 20 reais para vender vai ser vendido por centavos, porque foi feito de uma forma mais industrial. Então, a impressão 3D ela veio para ser algo especial, para ser algo específico para uma determinada pessoa. Bacana. Entendeu? E aí que a gente estava comentando sobre materiais. Isso. Então, nós temos vários polímeros que a gente consegue imprimir. Sim. Nós temos polímeros com maior dureza superficial. Ele é difícil de você lixar, por exemplo, que é no caso do PLA. Nós temos um material que ele é mais fácil de você lixar e dar acabamento. Ele aceita você, por exemplo, colar ou um ataque químico com produtos que nós encontramos aí com maior facilidade no mercado, que é o caso do ABS, mas ele tem uma dificuldade muito grande de imprimir, porque ele empena. Peças muito grandes, ele começa a empenar. Então, existe aí algumas técnicas que a gente tem que desenvolver para conseguir imprimir peças maiores nesse caso. A gente tem o caso de impressoras, por exemplo, de metais. Quando a gente fala de impressora de metal, não é mais a impressora convencional. Já é a industrial. Já mudou. E o processo já mudou também. Aí nós já estamos falando, não é um filamento. Quando a gente fala aqui, é um filamento. É um fio de... Isso aqui, o processo é como se fosse uma cola quente. Imagina aquela pistolinha da cola quente. Você automatizou uma pistola quente. Então, o que você apertava a pistola quente e ela soltava a cola... Automatiza isso, faz com que ela se movimente de forma suave e contínua e vai criando a sua peça. Então, uma cola quente a pessoa entende, é um bico aquecido, é um material que entra com uma determinada velocidade e vai depositando aquele material. Agora, na parte de impressão de metal, é um pó. Então, é um pó que é uma camada de pó, passa um laser, aí já entra o problema do custo. O laser hoje ainda é caro. Ainda é caro, mas está popularizando e é lógico, quando você populariza alguma coisa, mais pessoas começam a produzir e o preço começa a ficar mais competitivo e acaba baixando. Então, hoje você tem uma impressora de metal
é mais complicado. O que as pessoas tentaram fazer e tentaram até com sucesso? É fazer uma adaptação de uma solda, como se fosse uma solda TIG, uma solda MIG, certo, em uma impressora convencional. Olha. Então é como se você fosse depositando uma solda e fazendo o caminho. E aí vai ficando aquela estrutura solidificado baseado no material depositado. Exatamente, só que aí fica num acabamento ruim. Entendi. Então, aí tudo vem um estudo, dependendo da situação, da necessidade. Quando a gente comentou no bloco anterior sobre os centros de usinagem, sim, híbridos, eles utilizam essa forma de vir depositando material. Aí depois vem dando acabamento, depois dá um acabamento na usinagem. Como que está hoje o Brasil nesse cenário? Ele está... Eu digo isso para mostrar para o telespectador que muitas vezes existe, você que gostou, né, do tema, existe uma área ampla para desenvolvimento, né? Como está o Brasil? Ainda está engatinhando, digamos assim? Então, eu acho que o mundo inteiro está engatinhando ainda. Né? Porque é muito novo. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala assim, mas a tecnologia tem 15 anos. Tem, só que foi de 8, 10 anos para cá que começou, na verdade tem muito mais tempo, né? Porque antes somente uma empresa detinha o poder de desenvolver a tecnologia. Quando ela quebrou a patente dela, veio um sistema chamado HipRap, que é uma comunidade. Que essa comunidade foi fantástica para o processo de impressão 3D, porque é uma chamada de código aberto. Então alguém desenvolveu um produto, alguém desenvolveu um software, deixou isso de forma gratuita, para que a gente não precise, por exemplo, de pirataria. Então hoje a gente trabalha, por exemplo, com um software chamado Ultimaker Cura, que é o software que vai fazer o fatiamento. Então o que seria esse fatiamento? Nós vamos pegar uma peça e eu preciso fatiar ela em camada para a máquina entender que é para depositar material camada por camada até chegar no final. Até chegar no final, que na mecânica é chamada de CAM, né? Que é a manufatura assistida por computador. Uma coisa interessante, professor, quando o senhor fala desse software que é utilizado, ele tem interface então com AutoCAD, com CATIA, com outros software de desenho, ele tem essa interface? Então, esse software, por exemplo, ele só lê basicamente dois tipos de arquivo, que é o Objet, né? OBG e o STL. Então, todos os softwares de modelagem 3D convertem o arquivo para esse porque o AutoCAD, por exemplo, é DWG, já não exatamente. Então, aí você pega esse DWG, exporta ele para STL, por exemplo. Interessante. Resolve o seu problema. Professor, a gente infelizmente está chegando ao fim, porque tem muito mais assunto, mas você que quer, para quem assistiu, professor, quer saber mais informação, como que te encontra, né? Então, estou nas redes sociais, Daniel Vacho Lobão, em todas elas, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Daniel Vacho, WACHO Lobão. Perfeito. E nós estamos com esse curso aberto, inscrições abertas lá no Senai de Taubaté. Exatamente, curso de impressão 3D. Nós temos, assim, o maior prazer de receber vocês na escola. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram participar, queiram bater um papo, vai lá na escola, conhecer mais da tecnologia. Que vale a pena. Com certeza. Estiver longe, não estiver tão próximo, me manda uma mensagem lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Segue a gente nas redes sociais aí que a gente vai fazer o possível para vocês conhecerem esse assunto. Mais uma vez, obrigado, professor, por ter vindo aqui, passado informação e conhecimento aos nossos telespectadores. Pessoal, chega ao fim de mais um programa Avanço Tecnológico. Continue acompanhando a nossa programação na TIM TV, canal 25 e 525 da Clarinet. Um grande abraço, até o próximo programa Avanço Tecnológico.